Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor, que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que os meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Sejas tu meu pensamento, ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos.
Graça e paz aos meus amados e queridos irmãos. Que o Senhor Deus esteja abençoando a vida de vocês nesta noite. E eu convido vocês a elevar os seus pensamentos agora até o trono do nosso Deus. Vamos falar com Ele. Pai querido, eu venho te agradecer imensamente pela bênção de estar aqui hoje, esse tempo que nós temos, Senhor, de aprender mais um pouco da sua palavra. E eu venho pedir para que o Senhor esteja me usando para falar com os meus irmãos, para alcançar vidas que estão precisando ouvir da sua palavra. Desde já te agradeço pelas suas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Eu recebi mais uma vez o convite do pastor para pregar e mais uma vez algo tremendo aconteceu e eu não vou deixar de falar isso para vocês, meus irmãos queridos. Quando o pastor me chamou, eu disse sim rapidamente e orei na mesma hora. Espírito Santo, me dá uma mensagem, aquilo que o Senhor quer falar com a igreja, mas eu preciso dessa mensagem até domingo, porque eu preciso estudar e eu preciso gravar e enviar até segunda-feira. E eu fiz essa oração novamente e naquele dia eu fui dormir. E de madrugada o Espírito Santo me acordou. Na verdade, eu acordei com uma frase na minha mente. E a frase dizia o seguinte: o que você tem em casa? O que você tem em casa? E aí, ao mesmo tempo, eu percebi, nesse exato momento, eu percebi que era o Espírito Santo falando comigo naquela hora. E isso é tremendo. Isso é tremendo. E eu comecei a perguntar: o que o Senhor quer que eu fale? E o Espírito Santo me levou à passagem da viúva pobre que foi pedir ajuda a Eliseu. E eu fui deitada na minha cama, eu fui imaginando a passagem toda na minha mente. E o Espírito Santo foi conversando comigo e foi falando tópico por tópico. Olha, você viu que aconteceu isso? Você viu que aconteceu aquilo? Isso é tremendo. Hoje eu vou compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo compartilhou primeiramente comigo. E eu pude aprender muito com ele. Vamos ler a passagem que fala sobre essa história. A passagem está em 2 Reis 4, de 1 a 7. Eu vou ler para vocês. Certa mulher, que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos como pagamento de dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar azeite nas vasilhas.
conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos seus filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Bom, no decorrer da história, a Bíblia não relata do nome desta mulher, mas a Bíblia relata de um grande problema que ela estava tendo. E ela, além dela estar fragilizada pela morte do seu marido, creio eu, né? O seu companheiro de vida faleceu, ela estava sozinha e com filhos para cuidar, uma casa para administrar e uma grande dívida, né? Ela tinha que pagar. Não sei se ela sabia da dívida, talvez ela tenha tido conhecimento dessa dívida depois que o seu marido faleceu, ou ela poderia até saber mesmo dessa dívida. O problema é que foram cobrar a dívida dela. Foram cobrar a dívida exatamente quando seu marido tinha falecido. E creio eu que sem piedade alguma, né? Mas ela estava diante de um problema. E como mulher responsável por aquela casa, uma mãe que com certeza não queria dar os seus filhos como pagamento de dívida, porque naquela época poderia ser feito dessa forma, pelas leis de Moisés, poderia dar os seus filhos como forma de pagamento para que eles fossem escravos para pagar a dívida, né? Ela, tenho certeza que como mãe, ela não queria que os seus filhos fossem dados, levados para longe da sua presença, para longe da sua educação, né? Para longe do seu convívio, para que fosse morar em outro lugar e pagasse a dívida do seu marido. A dívida não era deles, era do seu marido que tinha morrido. E passou a ser dela agora. Bom, uma atitude que ela tomou diante deste problema não foi de chorar, se desesperar, mas ela tomou uma decisão. E a decisão dela foi de ir até o profeta Eliseu e contar o seu problema para ele. O profeta Eliseu era a pessoa mais indicada para tentar resolver o problema dela. Ela fez certíssimo. Ela foi recorrer aos conselhos de uma pessoa muito próxima de Deus. Ao tomar essa decisão, essa iniciativa, automaticamente ela demonstrou a sua fé em Deus naquele momento. Porque ela tinha fé, ela conhecia o Senhor. Porque o seu próprio marido, ele era discípulo de um dos profetas. Então ela conhecia, ela sabia quem era Deus. Bom, em Salmos 1 diz o seguinte: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Sabe o que essa viúva fez? Essa viúva foi pedir conselhos para uma pessoa que está próxima de Deus, para uma pessoa que poderia sim ter a sabedoria vinda do alto, a sabedoria vinda do trono do Senhor, para aconselhar ela sobre o que fazer. Isso é uma atitude de fé. E ao ler o Salmo 1,
Agora para você, eu digo que diante dos seus problemas, não vá até aqueles que não são pessoas capacitadas para te dar conselhos bons. Aqui, Salmo está dizendo o seguinte, que você vai ser feliz de não se deixar se levar por conselhos de pessoas más, de não seguir o exemplo daquelas pessoas que nem querem saber de Deus e também de nem se juntar às pessoas que zombam de tudo que é sagrado. É uma atitude dessa viúva, foi uma atitude extremamente sábia. Se você tem parentes, irmãos, pastores, que são pessoas capacitadas vindas com a capacidade que vem do alto para te ajudar nos mais difíceis problemas da sua vida, procure essas pessoas e se afaste daqueles que não podem te ajudar. Nem se junte a essas pessoas que estão longe de Deus. Há umas 2 semanas atrás, eu estava lendo este salmo com as minhas filhas no cultinho aqui de casa e eu expliquei para elas, né? Que bem-aventurado, feliz é a pessoa que não pega conselho de pessoas más, muito pelo contrário, ela nem se junta com essas pessoas. E o importante é que a gente se cerque daqueles que temem ao Senhor. E aconteceu que uma das amiguinhas da escola chamou elas para fazer parte de um grupo do WhatsApp, né? Com outras meninas. E elas aceitaram, só que quando elas entraram nesse grupo, tinha meninas que elas não conheciam e elas estavam falando muito palavrão, com atitudes completamente mal educadas. Isso meninas de 12 anos, né? E o interessante é que a Raquel, que é uma das minhas filhas, chamou essa amiguinha numa outra sala de bate-papo e explicou: olha, eu não vou ficar neste grupo, porque eu não concordo com as meninas que estão falando palavrão. Eu não concordo com as atitudes delas assim, que estão sendo extremamente mal educadas. Eu quero ficar com você e com a fulana e com a fulana em um outro grupo de bate-papo, mas nesse eu não quero ficar, por isso que eu tô saindo. Você me perdoa? Eu achei muito lindo isso. E aí ela saiu, outra amiguinha concordou, fizeram outro grupinho somente com aquelas mais chegadas, que são mais educadas, e tá tudo bem agora. Eu gostei muito da atitude da Raquel com relação a isso. Isso é fruto daquilo que a gente aprendeu, é fruto daquilo que o Senhor nos explicou há dias atrás. Um outro ponto positivo que eu enxerguei na atitude desta viúva, foi que ela, ao procurar ajuda do profeta Eliseu, que não era qualquer pessoa, era simplesmente o profeta Eliseu, e ela contou o seu problema todo ao profeta Eliseu. O Senhor, nosso Deus, nós sabemos que o Senhor é Deus onisciente. É Deus que sabe todas as coisas. Mas muitas vezes, sempre, Ele gosta de ouvir, como pai, Ele gosta de ouvir o seu problema. Ele gosta de você sente com Ele e que você conte a Ele aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você precisa. Ele fazia as visitas ao Jardim do Éden, no começo de tudo, com Adão e Eva, todas as tardes, para conversar com eles, para falar com eles.
O Senhor sempre quer estar próximo de nós, ter contato conosco, falar e ouvir aquilo que nós queremos dizer a Ele. Ele quer ouvir aquilo que você precisa. Não é porque Ele não sabe, Ele sabe, mas o contato de um pai para com um filho. E isso me fez lembrar de uma passagem bíblica. Quando Jesus estava aqui. E essa passagem está em Marcos 10, de 46 a 52. Eu vou ler para os irmãos. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. E eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. E no mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Comparando Bartimeu com a viúva, Bartimeu reconheceu o senhorio de Jesus Cristo naquele momento. Bartimeu, ele, ao gritar, Jesus, filho de Davi, ele reconheceu neste momento o senhorio e o poder de Jesus Cristo. Ele gritou porque ele não conseguia enxergar onde Jesus estava, né? Ele gritou e até que foi escutado. A sua voz ecoou naquele momento. Jesus ouviu. Muitos falaram: para de chamar Jesus. Cale a boca. Graças a Deus que ele não deu ouvidos para essas pessoas. Mas ele sabia que ele não poderia perder a oportunidade daquele momento, daquele que tinha o poder de solucionar os seus problemas e que estava passando naquele momento, naquela hora, perto dele. Quando Jesus mandou chamar Bartimeu, os seus discípulos falaram assim para ele: coragem. Em outras palavras, fica alegre. Ânimo! Ele quer você perto dele. Ele está te chamando. Levante-se. E Bartimeu não perdeu tempo. Jogou a sua capa para o lado. Foi correndo, se levantou e foi correndo. Obedeceu aquilo que os discípulos tinham falado e foi correndo até aquele que poderia resolver os seus problemas. E Jesus perguntou para Bartimeu: o que é que você quer que eu faça? Ele sabia o que Bartimeu estava precisando naquele momento, mas ele quis ouvir de Bartimeu: o que você quer que eu faça? E Bartimeu disse o seguinte: mestre, meu mestre, meu Senhor,
Olha, mais uma vez ele reconhecendo o senhorio de Jesus. Mestre, eu quero ver de novo. E o Senhor disse, então vá, você está curado, porque teve fé. No versículo 2 de 2 Reis 4, diz o seguinte, Eliseu perguntou para a viúva, o que eu posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em sua casa? Nesse momento, Eliseu procurou fazer com que a viúva se remetesse à sua casa e falasse exatamente o que ela tinha lá. E a viúva, diante dos seus problemas, ela somente visualizou um jarro, um pequeno jarro de azeite. Às vezes, diante dos nossos problemas, nós não conseguimos enxergar aquilo que nós temos de valor. Com certeza, essa viúva tinha a sua casa que te protegia, que protegia ela e os seus filhos do calor intenso do sol, da chuva, do frio, do vento, de ladrão, não sei, tô vindo aqui agora na minha mente. Ela, com certeza, tinha muito mais coisas dentro daquela casa. E só que os problemas das nossas vidas faz com que a gente com que a gente fique um pouco cego diante daquilo que nós temos. Nós temos muitas coisas. Mas o interessante é que ela visualizou, ela lembrou que ela tinha um pote pequeno de azeite. Veja bem, não tenho nada a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Creio eu que Eliseu, naquele momento, falou, tem alguma coisa, tem uma solução para este problema. O azeite, na Bíblia, ele é o símbolo do Espírito Santo. E o interessante é que ela ainda tinha em sua casa um pote pequeno, mesmo que seja pequeno, de azeite. Continuando no versículo 3, Eliseu disse o seguinte, vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Essa atitude que Eliseu teve diante desse problema foi de começar a desenrolar os seus conselhos, desenrolar aquilo que ela deveria fazer. Nesse momento, se essa viúva não tivesse bons relacionamentos diante dos seus familiares, diante dos seus vizinhos, diante do profeta Eliseu, né? Diante daqueles que cercavam ela, talvez ela não conseguiria fazer aquilo que o profeta Eliseu pediu para ela fazer. O que ele pediu? Vá pedir aos seus vizinhos que lhe empreste vasilhas vazias. Depois você e seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Quando nós chegamos e pedimos conselhos ao Senhor para que o Senhor resolva os nossos problemas, o Senhor vai te dar direcionamento e você tem que se mexer para obedecer aquilo que o Senhor vai te falar para fazer. Então, é isso que o profeta Eliseu fez. Vá. Primeiro, vá. Você vai precisar fazer algo para resolver o seu problema. Porque muitas vezes a gente ora e só reclama diante do Senhor. Não é assim? E às vezes a gente se afunda
em lágrimas, a gente se afunda em depressão, a gente se afunda nos problemas e não se levanta para resolvê-los. Os problemas nas nossas vidas surgem não é para que a gente enlouqueça, não é para que a gente chore, se desespere diante deles. É para que eles sejam resolvidos. Então, precisamos tomar decisões. Precisamos nos levantar dessa situação de acomodação e obedecer ao Senhor. Obedecer aos conselhos de uma pessoa temente a Deus. E foi isso que essa viúva fez. Ela se levantou e ela foi. E ela pediu. Não tenha vergonha de pedir. Não tenha vergonha de expor os seus problemas diante das pessoas, diante daqueles que te cercam. Não tenha vergonha disso. Se o Senhor pedir, te der este direcionamento, vai e faça. E não tenha vergonha disso. Tenha bons relacionamentos. Viva direito. Viva com amor perante os seus irmãos. Seja bem educado no seu agir, com as suas palavras. Isso vai te ajudar muito. Na palavra do Senhor, em Mateus 22, de 37 a 39, diz o seguinte. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Ao amarmos os outros, o próximo, conforme a palavra fala, nós não vamos ser mal educados. Nós não vamos ser tão críticos assim. Pense nisso, nesse momento. Depois, você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas suas vasilhas. Irmãos, tem coisas que a gente precisa fazer fora de casa, que a gente precisa do convívio de outras pessoas, de conselho de outras pessoas fora de casa. Mas tem coisas que precisam ser resolvidas dentro de casa, com os seus, com seus familiares, com a porta fechada. Foi isso o que o profeta Eliseu disse para a viúva e para os seus filhos fazerem. E note que o azeite era o centro daquela ação. Em Mateus 6:6 diz o seguinte: mas você, quando orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Neste caso, a viúva e os seus filhos estavam naquele mover de Deus dentro da sua casa. Com certeza, Deus iria dar a recompensa a eles. Continuando nos versículos 5 e 6. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os filhos iam trazendo.
Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. E essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Primeiramente, houve neste momento uma obediência da parte desta viúva e desses filhos, conforme a ordenança que o profeta Eliseu tinha dado a eles. Houve também uma cooperação familiar para a resolução desse problema. Juntos eles prepararam, juntos eles obedeceram aquilo que o profeta tinha ordenado. O fato dessa mãe está derramando azeite nas vasilhas que os seus filhos estavam trazendo. O profeta Eliseu falou para ela derramar o azeite nas vasilhas que os filhos estavam trazendo. Nesse momento, eu me lembrei dos cultinhos que eu faço aqui em casa. Eu me comparei a essa mãe. O derramar do Espírito Santo na vida de cada uma das minhas filhas aqui dentro da minha casa, todos os dias. É isso que me fez me comparar a essa mãe. A ministração da palavra do Senhor na vida dessas crianças, na vida do meu marido, na vida da minha família, aqui dentro da minha casa. É o momento do derramar do Espírito Santo na vida dos meus amados, dos meus queridos. E eu, neste momento, te convido a fazer isso com os seus familiares, a fazer isso com os seus filhos. Derrame da palavra do Senhor na vida deles todos os dias. Você percebeu neste trecho que um pote pequenininho de azeite, um pote pequeno de azeite, porque a Bíblia fala, relata aqui que era pequeno de azeite, por causa da presença de Deus naquele momento, um milagre aconteceu. O azeite fluiu, o azeite encheu todas as vasilhas que eles tinham pego emprestado dos seus vizinhos. E fluiu, encheu, até que se acabaram todos os potes. Ela perguntou, traz mais pote. E os seus filhos, não, mãe, acabou, já foram todos os potes. E aí o azeite parou de correr. No versículo 7, diz o seguinte, ela foi e contou ao profeta Eliseu o que havia acontecido. E ele disse, venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Bom, a palavra do Senhor em Mateus 22, 21 diz o seguinte, deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. O mover de Deus naquele momento para aquele problema daquela viúva era o quê? Pagar as dívidas. Um milagre foi feito para esta finalidade, resolver o problema dela daquele momento, que era a dívida, e não entregar os seus filhos como escravos. O Senhor fez muito mais do que isso, muito mais. Aí, ela precisava cumprir com o seu dever de pagar. Por isso que em Mateus 22, 21 diz, dê ao imperador o que é do imperador
e dê a Deus o que é de Deus, né? Deus trouxe a providência para ela naquele momento, mas a medida do Senhor é uma medida diferente. É uma medida recalcada, sacudida e transbordante nas nossas vidas. O Senhor não nos deixa desamparado. Não nos deixa desamparado. Em Lucas 6, 38, a primeira parte desse versículo de Lucas 6, 38 diz o seguinte: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. E para terminar, eu digo a vocês o seguinte: para você que está com problema na sua vida, não se desespere, porque para tudo tem solução. Busque a solução no Senhor Deus. Lembre-se que os problemas, eles vêm para as nossas vidas, não é para nos derrotar, não é para nos deixar acomodados, não é para nos afundar em depressão, em desespero. Eles são para serem resolvidos e tem solução para os nossos problemas. Tem solução. Busque a ajuda de pessoas que têm o seu prazer na lei do Senhor. Diga para o Senhor qual é o seu problema e o que você quer e o que você espera do Senhor. Obedeça os conselhos do Senhor. Não deixe o Espírito Santo de fora da sua vida. Não deixe o Espírito Santo de fora da sua família. Deixe ele dentro da sua casa. O azeite precisa estar lá dentro. Com você, com seus filhos, com os seus familiares. É lá que ele precisa estar, o Espírito Santo. Bom, por quê? Assim você será bem-sucedido, como diz em Salmos 1, no versículo 3, no versículo 2, eu vou ler o seguinte: pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. E aí, mais para frente, no versículo 6, diz o seguinte, olha que interessante: pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Espero que você tenha sido abençoado nesta noite. Eu te convido mais uma vez a elevar os seus pensamentos agora diante do trono do Senhor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigada pelos seus ensinamentos, muito obrigada por esse alimento que nós tivemos agora. Muito obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações e que essa mensagem possa, Senhor, estar sendo plantada dentro de nós e que a gente nunca mais possa se esquecer dessa mensagem, Senhor, deste ensinamento desta noite. Abençoa os meus queridos irmãos, abençoa todos aqueles que ouviram essa palavra, em nome de Jesus. Amém.